Ainda se lembra, por exemplo, de como se acha a raiz quadrada? Eu poderia pedir às pessoas para saber se elas aprenderam. A maior parte de nós aprendeu como achar a raiz quadrada. Mas quem se lembra? Poucos. Das 15.000 horas que passamos em frente à televisão, tudo fica retido. Por que fica retido? Porque em grande parte, quando exercemos visão e audição simultaneamente, a nossa capacidade de retenção aumenta. Este aumento pode ascender a altos níveis de captação e registro da informação que estamos a reter. Reparem, isto não se passa nas escolas. E as escolas nem sempre despertam o mesmo interesse. Então vemos aqui que as 15.000 horas de televisão vão a ter muito maior efeito do que as 11.000 horas de escola. Ou seja, quem está realmente a educar a sociedade não é propriamente a escola. A televisão está a ter uma influência muito grande. Quem mantém uma média diária de 3 horas e pouco, ao fim de uma vida, terá passado cerca de 8 anos a assistir televisão. Já repararam o gasto e a influência que isto pode ter na nossa vida? Claro que isto nos afeta. Será que isto tem algum efeito negativo? Será que isto afeta de alguma forma a sociedade? Será que isto pode afetar a nossa vida espiritual? Seguramente. A maior parte das pessoas diz: a televisão não é má em si. O que é mau é o que se passa nela. Mas se nós soubermos ter autodomínio e controlar-nos, tudo vai bem. Isso é um facto. E isso é uma verdade. Ninguém pode negá-lo. A questão é como controlar-nos. Sabe, eu sou um apaixonado por televisão. E sabem que mais? Eu não tenho televisão. Porque, tal como eu tenho visto, eu também sou mais uma dessas pessoas que realmente não consegue controlar a televisão, mas que é controlada por ela. Muitas vezes passamos horas com o comando na mão. Não passa nada de jeito na televisão. Mas quem é que desliga? Passa meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes uma tarde inteira. E depois finalmente chegou um programa bom. Agora vou assistir. Então, quando vemos, perdemos muito tempo. E era neste aspecto que eu gostaria de fazer a nossa abordagem neste momento. Que efeitos isto estará a ter na nossa vida? Temos que ver algumas questões. Olhem esta citação, por exemplo. É sobretudo através do olhar e do ouvido que acedemos à televisão. Mas é igualmente no imaginário de cada um que os sentidos e os significados televisivos acontecem. Não pode haver nestes dois actos uma contraposição, mas uma continuidade. O que quer dizer este texto? Que na realidade não é só um fenómeno visual, não estamos apenas captando imagens, mas há uma interação da nossa mente com aquilo que está a assistir. E para que ela tenha algum efeito, não é apenas a sensação agradável de ver algo na televisão, mas é o efeito que isto tem quando interage com o nosso imaginário. Vejam, tudo isto vai afetar-nos de alguma forma. E que estamos nós a assistir? O que estamos propriamente a assimilar? Isto para não falar do cigarro, da bebida, da sexualidade, do sexo livre. Todos estes valores, nós vamos, no fundo, transformar-nos à imagem daquilo que observamos. Se estamos constantemente a observar Brad Pitt, vamos querer ser Brad Pitt. Se estamos constantemente a observar a Angelina Jolie, vamos querer ficar iguais à Angelina Jolie. Se estamos constantemente a observar Tom Cruise, vamos querer ficar iguais a Tom Cruise. Se estamos constantemente em observação de gente rebelde, gente com uma atitude radical em relação à vida, isto é o que vamos querer ser. Porque é desta forma que somos transformados também à imagem de Cristo. Se estamos constantemente observando como é Cristo, vamos querer ser como Cristo. Repara a diferença. Ou podemos querer ser os melhores do mundo, os fortões, os supra-sumo, ou queremos ser os mansos e humildes de coração. As duas coisas não conseguem ser conciliadas.
Mas vamos observar um pouco mais de como isto pode afetar-nos. Vamos falar da experiência de Mulholland. Esta experiência foi realizada nos anos 70 e se ligaram cerca de 10 crianças ao eletroencefalógrafo, enquanto elas assistiam ao seu programa favorito. E ao contrário do que se esperava, ligadas ao eletroencefalógrafo não foram registadas ondas beta. Ondas beta são ondas semelhantes às que são registradas quando temos algum tipo de atividade, quando estamos envolvidos e a nossa mente está envolvida com algo. Mas foram registradas ondas alfa. Estas ondas são semelhantes às que se registram quando estamos a dormir, quando estamos até hipnotizados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos estar a assistir na televisão um programa de ação, vemos o policial ou o polícia, como queiram dizer, a perseguir o ladrão, mas, apesar de todo o nosso corpo estar com adrenalina, a nossa mente está em estado alfa, ou seja, está como que hipnotizada, não está a interagir. O nosso imaginário é estimulado para entrar no campo do que nos está a mostrar, mas já vem um produto pronto. Então não há uma interação intelectual, vamos a dizer assim. Estamos como que hipnotizados e relaxados. O corpo pode estar experimentando sensações e podemos estar a ser estimulados. As partes do nosso cérebro que vão estar a ser estimuladas mais seriam até o tálamo e o hipotálamo. Já vamos mais tarde falar sobre esta questão. Mas não estamos propriamente a desenvolver uma atividade intelectual. Agora, que problemas é que isto poderá causar? Vamos ver. Vamos falar de uma outra experiência que foi realizada pelo professor Barry Hazelton, da Universidade de Harvard. Ele ligou alguns recém-nascidos enquanto eles estavam a ser expostos a uma luz intermitente semelhante à de uma televisão. A luz funcionava, mas não havia imagens na tela. E ele descobriu algo muito interessante. Ao fim de 15 minutos, as crianças estavam caladinhas, já não choravam, mas os seus olhos estavam abertos, ou seja, não estavam a dormir. Não se escutavam, mas os seus olhos ficavam fixos naquela luz, como que hipnotizados. Eu até já fiz esta experiência, eu já experimentei colocar um bebê diante do computador ou de uma tela e realmente tem este efeito. Não o exponha por muito tempo, mas se quiser, faça esta experiência. As crianças ficam hipnotizadas. Não é à toa que a televisão é a ferramenta mágica dos papás para que os meninos não fiquem a incomodar, porque eles são capazes de ficar horas. Porquê? Porque há este efeito de dormência e por isso se registram estas ondas alfa, porque há este efeito quase que hipnótico. Eu diria mesmo hipnótico. Eu acho que esta palavra se aplica e já vamos entender porquê. Mas apesar desta hipnose, estamos sendo hipnotizados e recebendo informação. E como é que esta informação se vai transformar? Que tipo de informação está a ser registada e como ela nos afeta? As pesquisas descobriram o seguinte: as pessoas que passam demasiado tempo a assistir televisão não têm tanto estímulo e gastam menos tempo e têm menos propensões para questões intelectuais. Ou seja, não vão desenvolver e não são tão estimuladas intelectualmente. Também o seu QI, ou seja, o seu quociente de inteligência, diminui e a sua perspicácia não é tão responsiva. Então, vemos que, apesar desta hipnose e de ser agradável, há outros problemas que vamos encontrar do outro lado. Há perda de estímulo à concentração. Não é à toa que as pessoas não conseguem ficar hoje muito tempo nas igrejas, assistir por muito tempo a um programa que não seja interativo ou que não tenha imagens, porque elas estão habituadas a ser estimuladas desta forma e não a exercer um estímulo intelectual. Então, há perda de estímulo à concentração. A imaginação é bloqueada. As crianças que não assistem demasiadas